Eu fico extasiado assim quando eu sinto essa Shekinah, essa manifestação da graça do Senhor. É tremendo, é maravilhoso. Quando nós verdadeiramente louvamos ao Senhor por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, algo acontece. Amém? Deus ele é incapaz de ficar indiferente a um coração aquebrantado, a um povo que o adora, a um povo que se reúne para prestar um culto a Ele. Não existe outro, irmãos. Não existe outro. E não é porque nós somos quem nós somos, é porque Ele é quem Ele é. Porque nós estávamos ainda chafurdados numa condição de pecado, na verdade, irmãos, nós nem havíamos nascido. E Ele já sabia todo o transcorrer da nossa história, da nossa existência, da nossa vida. E ainda assim, Ele pagou por mim e por você um preço incomensurável. Um preço de vida, um preço de sangue. E não foi uma vida qualquer. Foi a vida do único que desde o seu nascimento, aliás, desde a sua concepção, que não foi em pecado, foi divinal. Desde a sua concepção até a sua morte como homem, ele não cometeu absolutamente nenhum pecado, sendo que as Escrituras registram que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então foi essa vida que ele deu por amor a nós. Foi esse o sacrifício dele por amor a nós. Quando ele pediu a Abraão que Abraão subisse ao Monte Moriá e sacrificasse ali o seu filho, e Abraão foi e fez. E quando Abraão estava para descer ali aquele cutelo para imolar o seu filho, uma voz desde os céus se manifestou e disse a Abraão: não estendas a tua mão contra o menino, porque agora tenho visto que nada me tens negado. E sabe, irmãos, antes disso acontecer, Abraão havia dito ao seu filho: o Senhor proverá para si um cordeiro. Amém. Eu acredito que Abraão ele tenha dito isso para consolar o filho, porque o filho tinha perguntado: pai, nós estamos aqui, está todo o material aqui para o sacrifício, não é? Mas cadê o cordeiro? E aí Abraão fala para o filho assim: o Senhor proverá para si um cordeiro. Quando ele fala isso, ele estava simplesmente aquietando o coração do menino, porque ele sabia o que ele ia fazer. Mas Deus fez exatamente como Abraão tinha dito. Porque quando ele impede Abraão de sacrificar o filho, eles ouvem um balido e eles olham para o lado e ali estava amarrado pelos chifres um cordeiro. Mas muito mais do que isso, muitos anos depois, na cruz do Monte Calvário, do Monte Gólgota, que quer dizer caveira. Gólgota em hebraico, caveira, Calvário em grego. Lá naquele monte, uma cruz foi fixada e um homem foi pregado nela. E esse homem era o sacrifício do próprio Deus vivo. Esse homem era o cordeiro a quem Deus proveria para que eu e você tivéssemos nele a nossa redenção. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Amém? Amém. Sabe, irmãos, eu 22 anos de ministério e até hoje quando eu olho para mim mesmo, eu não entendo o que foi que Deus viu em mim para me dar essa honra, esse privilégio de ser um pregador evangélico. Sabe, eu nunca me entendi como alguém digno, eu nunca me entendi como alguém capaz. Eu tenho tanta convicção, eu tenho tanta percepção das minhas falhas, dos meus erros. E aí eu penso assim: como é que Deus vai usar alguém como eu para fazer uma obra tão grande quanto a de propagar o seu evangelho? Mas quando isso acontece, eu vejo que não é por quem eu sou, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor,
é para que Ele nos mostre que não há mérito, não há absolutamente ninguém. Jorge, não há ninguém que mereça. Paulo fala que tá ruim, né? Paulo fala que a salvação é pela graça, por meio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há mérito, não existe mérito no que tange a salvação. O que existe sim é amor e misericórdia por parte do nosso Deus. Amém? E hoje eu senti de compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor que fala exatamente da capacidade que Deus tem de suplantar a própria palavra através da sua misericórdia. Você sabe que a única coisa que é capaz de suplantar a palavra de Deus é a misericórdia. É a misericórdia. Quando Deus fala, Ele não mente. Quando Deus fala, Ele estabelece. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus determina, está feito. Mas daí nós olhamos uma situação em que Deus fala para o profeta Isaías: olha, vai lá na casa do rei Ezequias, fala para ele que ele vai morrer. Ele está doente e ele põe a casa dele em ordem porque ele vai morrer. E aí Isaías vai à casa do rei e fala: olha, rei, Deus mandou dizer para você colocar a casa em dia aí, a casa em ordem, porque você vai morrer. E sai da casa. E aí, pela descrição bíblica, eu desconfio que a cama do rei era perto da parede, porque o rei vira para a parede, chora copiosamente e fala: Senhor, eu tenho feito tudo conforme o Senhor tem me mandado, eu tenho vivido conforme a tua palavra, tem misericórdia de mim. E essa oração chorosa, quebrantada, alcançou os céus. E a Bíblia fala que Isaías não tinha nem saído ainda do quintal do rei, assim, não tinha nem atravessado o portão para sair da propriedade. E a palavra de Deus veio sobre ele e falou: Isaías, volta lá, fala para Ezequias que eu tenho visto o seu pranto, que eu tenho ouvido o seu clamor, e que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. E ainda para que saiba que esse sinal é meu, que essa palavra é minha, eu ainda vou voltar, né, no relógio do sol, eu vou voltar 15 graus, para ter certeza, né, onde que o sol volta, né, onde que a sombra volta. Mas ali Deus faz com que o sol volte, para que a sombra do relógio do sol ali, ela vá no sentido contrário ao natural, para perceber que ali realmente havia algo sobrenatural. Deus já tinha lançado uma sentença, e diante do choro do homem, do quebrantamento, do clamor desesperado do homem, que era agradável a Deus, ele volta atrás. Irmãos, isso é um mistério. Isso é algo inimaginável. Deus, ele atende a oração de Josué. Josué ora, o sol para. Hoje nós sabemos que não foi o sol que parou, porque o sol ele não gira em torno da terra, a terra gira em torno do sol. Existe todo um sistema solar para o sol ter parado. É porque Deus travou o universo por causa da oração de um homem. Às vezes acontece muito, né, das pessoas que são dadas a seguir horóscopo, essas coisas assim, perguntarem para a gente: que signo você é? Que signo você é? Eu posso até dizer, eu nasci dia 17 de setembro, sou virginiano com ascendência em leão. Por que eu digo? Eu digo isso porque eu acredito na natureza conforme Deus a criou. Os astros influenciam a natureza, a lua influencia as marés e a seiva das plantas. É assim ou não é? Ô bióloga, é assim? Estou falando bobagem aqui? Não estou.
Só que isso é natureza. Mas nós temos duas opções, porque a Bíblia fala que nós temos duas opções. A Bíblia fala que o homem natural discerne as coisas naturais, mas não discerne as coisas espirituais. Mas ela diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas naturais e as espirituais. Então eu digo que eu fui virginiano até o momento em que eu aceitei Jesus, até o momento em que Deus entrou na minha vida, até o momento em que eu passei a ser regido, não pelos astros, mas pelo Deus vivo. E esse Deus vivo me diz que eu sou feito à sua imagem e semelhança, que eu fui criado para gerenciar, para reger sobre a criação. Então não é a criação, não é a natureza que domina sobre mim, eu que domino sobre a natureza. E quando um homem é de Deus, ele move no sobrenatural, e ele é capaz de orar e travar o universo, e travar todos os elementos cósmicos. E aí eu pergunto, você vai continuar acreditando que o horóscopo rege a tua vida? Você vai continuar acreditando que as leis naturais são capazes de determinar quem você é, a tua personalidade, o que vai te acontecer hoje, o que vai te acontecer amanhã? Você consegue entender isso? Um erro dos crentes, na sua maioria, é negar certas existências que são naturais. Nós não precisamos negar essas existências. O que nós precisamos é negar a influência delas sobre as nossas vidas. Você entende a diferença? Consegue entender a diferença? Não é dizer que não existe. Existe, só não me domina. Existe, mas eu não estou sob essa lei. A lei sob a qual eu estou é uma lei divina. E quando eu me entrego ao Senhor, eu me liberto. Por quê? Porque eu conheço a verdade. E quando eu conheço a verdade me liberta. Amém? Então eu comecei a ser tocado pelo Senhor com relação à misericórdia, com relação às leis de Deus e às nossas transgressões com relação a essas leis. Nós conhecemos as leis, quem estuda a palavra conhece as leis do Senhor. Quanto mais nós estudamos, mais nós conhecemos, não é, Paulo? Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende. O salmista fala, Senhor, me dá entendimento, e eu guardarei as tuas leis, e as obedecerei com todo o meu coração. Mas ainda assim, nós olhamos para um homem como Paulo, que eu já falei aqui inúmeras vezes de quem eu sou fã. Nós olhamos para um homem como Paulo, e Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu critico, aquilo que eu faço, que eu falo, isso aqui você não pode fazer, quando eu ver, eu já fiz. Então, eu olho para o profeta dizendo, Senhor, a tua misericórdia que se renova a cada manhã, é a razão pela qual eu sou consumido. Quer dizer, por mais que nós lutemos muitas vezes contra as nossas naturezas pecaminosas, e busquemos obedecer as leis do Senhor, eventualmente o que acontece? Nós quebramos, nós praticamos, nós tropeçamos, nós caímos. Mas é a misericórdia dele em nós, não o que nós somos, porque não há mérito diante desse Deus. Aí Deus fala para o povo, olha, vocês agora saíram da condição de escravos, e vocês vão para uma terra que eu vou enviar a vocês, uma terra que emana leite e mel. E vocês vão chegar e vocês vão dominar nessa terra. Essa terra tem povos que praticam coisas que para mim são abomináveis. E por causa dessas abominações, eu, Senhor, eu vou tirar esse povo dessa terra para que vocês ocupem a terra. Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 13. E não haverá entre vós que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem prognosticador, nem quem consulte espíritos adivinhadores, nem quem consulte os mortos, pois tais coisas são abomináveis ao Senhor teu Deus, e por tais abominações
Eu, o Senhor, lanço estas nações de diante de ti para que ocupeis a terra. Verso 13, perfeito sereis como o Senhor, vosso Deus. Então Deus dá essa ordenança. E aí Ele começa a orientar. Olha, quando vocês forem entrar nessa terra, vocês não vão pegar as mulheres desses povos para trazer para dentro da vida de vocês. Vocês não vão tomar elas como esposas. E vocês também não vão dar as mulheres de vocês para serem esposas deles. Vocês vão se manter puros. E na verdade, existe uma lei mais severa ainda dentro do próprio contexto, que haviam 12 tribos que compunham aquela nação de Israel. Eram 12 tribos, descendentes dos 12 filhos de Jacó. E Deus ainda manda que eles não casem, não façam casamento intertribais. Se é da tribo de Rubem, casa homem da tribo de Rubem com mulher da tribo de Rubem. Se é da tribo de Judá, homem da tribo de Judá com a mulher da tribo de Judá. Quer dizer, para manter a pureza daquela linhagem. Como os levitas, que era uma tribo sacerdotal, que Deus havia escolhido para o sacerdócio, que se mantivessem dentro da tribo levita. E assim sucessivamente. Mas sabe, irmãos, existe um momento na invasão dessa terra que Josué manda que 2 espias entrem em Jericó para dar uma checada, para ver qual que era, tal, porque eles iam invadir. E a Bíblia fala que esses 2 se esconderam na casa de uma prostituta chamada Raabe. E sabe o que acontece, irmãos? Mais tarde, essa prostituta é tomada por esposa por um daqueles espias. E essa esposa prostituta, deixa de ser prostituta, lógico, evidentemente, quando passa a ser esposa dele, ela vai gerar a ele, ela vai dar a ele um filho. E esse filho, sabe como é o nome desse filho de Raabe? Boaz. Nós já vamos saber quem é Boaz. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Capítulo 1. Está faltando Bíblia aí? Livro, você tem Bíblia no teu celular? Tem aplicativo? Luiz, tem Bíblia lá? Aqui tem um. Esse é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento. Tem uma sagrada embaixo. E o repleto do Novo Testamento, né? Tem uma. Sabe por que, irmãos, que eu peço que vocês tenham Bíblia? Falo para ali que ali está já não começaram a tratar mais ali como visitante, já é a terceira vez que ela vem, né? E vocês estão com. Vocês têm, né? Todos têm. Jorge tem. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser que nem os bereanos. Os bereanos, Lucas fala que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles recebiam as pregações de Paulo, e aí eles iam examinar as escrituras, para ver se aquilo que Paulo estava falando batia, se era aquilo mesmo. Amém? Então eu vou dizer para você, você vem na igreja, traga a Bíblia. Se você acha que é muito trabalhoso trazer a Bíblia, baixa no teu celular aí o aplicativo. Amém? Eu uso no meu celular. No meu celular aqui eu tenho 75 versões diferentes da Bíblia. Então, você carrega a Bíblia, você anda com a Bíblia. Hoje em dia não tem ninguém que não ande de celular. É ou não?
Virou um produto de primeira necessidade. Então, baixe o aplicativo e faça uso. Amém? Às vezes você se vê em alguma situação tal, e você precisa de uma Bíblia para esclarecer, para se nortear. Abre lá no teu celular. O celular ele ainda tem aquelas pesquisas por palavra. Às vezes você não lembra onde está, mas você lembra uma palavra do versículo, você lança ali e ele puxa o versículo. Amém? Nós temos que andar unidos da palavra. E por isso que eu faço questão que você me acompanhe na palavra, né? Para que você tenha a certeza daquilo que eu estou falando, se é realmente assim. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, então os tempos de juízes é justamente esse tempo de Josué. Amém? Josué foi o primeiro dos juízes. Quando eles entram na terra, na época não havia reis em Israel, e Israel foi durante muitos anos governada por juízes. Josué foi o primeiro. E no tempo dos juízes, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Betlehem, traduzido aí na tua Bíblia como Belém, cidade da região de Yehudá, traduzido aí na tua Bíblia como Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Verso 2. E esse homem se chamava Elimelec. É assim que está traduzido nas nossas versões. Mas o nome original é Elimelech. Eu vou abrir aqui alguns parênteses enquanto nós vamos lendo o texto. Também você pode deixar a Bíblia aberta aí nesse texto, que nós vamos utilizar ele. Mas eu quero que você passeie comigo, nós vamos abrir alguns parênteses para você ampliar o teu entendimento. Os nomes próprios hebraicos, eles sempre têm um significado. Sempre. Não tem nome próprio hebraico que não tenha um significado. Infelizmente, quando transliterados, quando sai do hebraico e é traduzido para uma outra língua, esses nomes muitas vezes são escritos de forma errada, de forma diferente, até mesmo por causa da dificuldade de pronúncia que nós temos. Por exemplo, Elimelech é escrito E-L-I-N-E-L-E-C-H. O CH no hebraico, ele tem uma pronúncia na garganta, assim, como se fosse um R de carioca, né? Então, Elimelech, né? Daí cospe, depois que fala, você cospe. Só que assim, irmãos, se nós fôssemos capazes de entender cada um desses significados, desses nomes, se quando nós lêssemos a Bíblia, nós chegássemos num nome próprio e nós tivéssemos o cuidado de parar e ir para o Google, o significado do nome, a gente ia começar a entender coisas nos textos bíblicos que iriam nos trazer assim um novo sentido interpretativo, porque a gente entenderia a associação do nome. Por isso que era muito comum nós lemos na Bíblia que Deus mudou o nome de alguém, né? Deus ele mudava o nome de acordo com a mudança de história daquela pessoa, como foi Jacó para Israel, Abrão para Abraão, né? Abrão, na verdade, e por aí afora. Elimelech quer dizer, meu Deus é rei. Ela é uma das formas de escrever Deus, né? É comum nós encontrarmos El Shaddai, El Elyon, né? O El é Deus, né? Então, Elimelech é Deus. O I
ele tem uma conotação de meu. Então, Eli é meu Deus. Vocês lembram quando Jesus está na cruz? Eli, Eli, Deus meu, o meu Deus, né? Então, Eli quer dizer meu Deus. Melech quer dizer o quê? Alguns aí já conhecem o termo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Melech haolam, rei do universo. Melech quer dizer rei. Então, ele Melech é Deus é meu rei. Olha o nome do cara. Deus é meu rei. Bonito isso, né? Tá, pastor, qual é a diferença que isso faz? Talvez nenhuma, mas é legal saber. A sua mulher, Naomi, na tua Bíblia aí está escrito Naomi? Noemi, né? Então a origem do nome Noemi é no hebraico Naomi, que quer dizer amenidade ou suavidade. É interessante que mais tarde, depois de uma gama de desgraças que sobrecai sobre ela, né? Que sobrecai a ela, sobrevém a ela, ela diz assim: não mais me chamarei Naomi, mas me chamarei Mara, porque agora eu me tornei uma mulher amarga. Mara quer dizer amargo, ou amarga. Então, as conotações linguísticas, os nomes, os significados dos nomes, eles contam uma história para nós. E seus dois filhos, você vai encontrar aí Malom e Quilion, com Q, não é isso? Chilion, está na tua Chilion, ok. A palavra correta é Chilion, com CH. Só que a pronúncia do CH, como é que é? Então é Chilion, sabe? É um carregado, Chilion. Então é Mahlon, e porque tem um CH aí que na nossa versão não tem, mas entre o Ma e o Lon tem um CH, é Mahlon, né? E Hilion, eram os nomes originais dos filhos. Aparentemente os nomes desses filhos refletem as dificuldades daquele tempo, porque Mahlon vem de uma raiz hebraica que significa ficar doente. E considerando que também Hilion vem de uma raiz hebraica que significa ser frágil. Então o que acontece? Esses filhos, eles nasceram, talvez foram gerados, talvez quando Naomi teve esses filhos, na sua gestação, ela tenha ficado doente, talvez o menino tenha nascido franzino, prematuro, talvez, né? Então, as circunstâncias do nascimento, ou da gestação, ou até da vida em torno daquele momento, inspiravam a nomeação da criança. Bom, essa família, né, era uma família de Efrateus, voltando ainda para o verso 2 aí, de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, eles ali se instalaram. Verso 3: algum tempo se passou e Elimelech veio a falecer. E Naomi ficou apenas na companhia de seus dois filhos solteiros. Verso 4: logo depois se casaram, e suas esposas eram, o que diz na tua Bíblia aí? Jovens moabitas. Poxa, pastor, você não acabou de falar que eles tinham uma lei que não era para casar com mulher que não fosse israelita? E esses dois meninos, esses dois rapazes, esses dois moços, se casaram com duas moças que eram moabitas. Quer dizer, eles foram desobedientes. Tudo bem que a gente entende, né, que eles estavam longe de Israel, eles estavam longe das suas tribos, eles estavam longe da condição de encontrar uma mulher que fosse
né, dentro do conceito deles. E você sabe que o jovem chega numa certa idade, eu lembro que meu avô, ele dizia uma coisa, que o homem, ele nasce, cresce e fica bobo em casa, né? Então esse moço chegaram naquela fase de ficar bobo, né? E eu não sei porque minha mulher olhou para mim com a cara ameaçadora aqui, depois eu da mão. Ore por mim, irmãos. Comece a desejar, vai levantando o clamor pela vida do pastor. Esses moços solteiros chegaram nessa fase e casaram com o que tinham, né? Casaram ali com o que estava ao alcance, né? Paulo fala, é melhor que você case do que se contamine, né? Então eles acabaram casando ali mesmo com as moças moabitas. Verso 4: logo depois de se casarem, logo depois de se casarem, suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, que é a nossa heroína, que é aquela que presta nome ao livro. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos, mais ou menos. Verso 5: e aconteceu que Mahlon e Rilion também morreram. E Naomi ficou só, sem os filhos e viúva. Irmãos, naquela época, uma mulher ficar só, sem filhos para ampará-la, né? Viúva, é uma das piores coisas que podia acontecer. É como se essa mulher tivesse sido condenada à mendicância. Você não vai ter marido que te sustente, você não vai ter filhos que te resguardem, né? Que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia fala que um homem que tenha muitos filhos é como um flecheiro que tem a sua aljava cheia de flechas. Quer dizer, o cara está bem equipado, né? Mas agora uma mulher viúva em terra estrangeira e sem os filhos, quer dizer, totalmente precária a situação dela, né? Ficou complicadíssima a situação dela. Verso 6: um dia Naomi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhes boa colheita. Alguém que veio lá daquela região de Judá passou por ali e ela falou: você está vindo de lá, eu sou israelita, como é que está lá? Com muita fome? Não, que nada, o Senhor tem abençoado aquela terra, está prosperando, a colheita está bacana, e precisa ver, está bonito de ver lá naquela região. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas 2 noras. Entendemos aqui que as moças ficaram com ela, né? Com as suas 2 noras. Elas partiram, verso 7, dos campos de Moabe, com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, Naomi sugeriu a elas: ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Irmãos, olhando isso aqui, eu fico imaginando que essa sogra devia ser fantástica. Essa sogra devia ser maravilhosa. Porque as moças falam, né? As moças falaram assim. A pastora Leide olhou para trás, para os genros, aí tal, houve um momento de tensão, e assim, essa mulher, ela demonstra aqui que ela era muito agradável às noras. As noras amavam a ela. Naomi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, por que havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos? Esperareis por eles até que crescessem?
renunciareis à vida conjugal? Quer dizer, vocês são duas jovens ainda, vocês vão renunciar à vida conjugal para ficar acompanhando uma velha? De modo algum, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa. Quer dizer, ela estava preocupada com as moças. Pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Quer dizer, eu caí na desgraça. E se vocês ficarem comigo, vocês vão ficar desgraçados também. Você conhece aquele ditado que fala que passarinho que voa com morcego dorme de cabeça para baixo? É a mesma coisa. Eu estou desgraçado. Se vocês ficarem comigo, vocês vão ficar desgraçados também. Essa é uma desgraça só. Então vão procurar o caminho que vocês caíram. Volta para a casa do pai e da mãe. Vão ser felizes. Vão arrumar marido. Janina está feliz da vida, está noiva, vai casar com o Bruno, né? Naomi olhou para vai que você tem a mesma sorte que a Janina, vai arrumar um maridão, né? Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois, Ofra abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então Naomi a aconselhou: olha, a tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus, volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth, e aí eu quero que você preste atenção, até tomar uma água aqui para não engasgar o gritador. Ao que respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixe de te seguir, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separe de ti. Então Naomi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Uau! Uma das coisas que mais me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, é que um dos maiores ícones de amor e fidelidade que nós encontramos na Bíblia se refere a uma relação entre uma nora e uma sogra. Parece bela, parece. Fala sério. Tem gente que não pode nem ver a sogra. Pintar a sogra de ouro, não quero. Não estou senhão para você ficar com a sogra, mas não quero. Não suporta a sogra. Não aguenta a sogra. Fala a sogra da comichão. Eu não podia chamar, porque eu sei que Deus é bem-humorado. Eu não tenho dúvida. Para escolher eu para ser pastor, ele tem que ser bem-humorado. Mas isso aqui, você olha assim, não é brincadeira, é piada. Mas sabe, irmãos, eu falei aqui semana passada ainda, que tudo que está na Bíblia tem um porquê, lembra? Porque se, lá, no último versículo de João, se tivesse sido escrito tudo o que ele fez, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros. Então aquilo que foi escrito é porque tem uma importância muito grande. Então isso aqui, irmãos, com certeza traz para nós um fundamento. O simples fato dessa declaração de amor tão bonita ser de uma nora para sua sogra, já faz a gente parar para pensar. O que Deus está querendo falar? Deus está querendo falar de relações improváveis. Deus está querendo falar sobre coisas que são difíceis de acontecer. Coisas que são quase que impraticáveis, porque vamos lembrar do seguinte: era uma moça moabita.
Era uma moça que, na verdade, como seu marido Mahlon estava sob uma ordenança da Torá, sobre a ordenança de Deus, ele não poderia ter tomado ela como esposa. Aquilo era uma desobediência. Mas ele se apaixonou pela moça. Na desobediência, ele se apaixonou pela moça, trouxe ela para dentro da sua vida, e aquela moça começa agora a se posicionar como alguém que começa a fazer jus àquela escolha. E aí eu quero voltar a falar com você sobre misericórdia. Uma prostituta lá em Jericó foi acolhida, quer dizer, não só era outro povo, como era uma prostituta, era dona de um prostíbulo, em cima do muro lá de Jericó. E ela, essa Raabe, ela está registrada na genealogia de Jesus. Quando você abre lá em Mateus capítulo 1, agora eu não lembro se é verso 4, verso 5 mesmo, é o mesmo verso que fala de Ruth. Fala que Raabe, ela está nessa genealogia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas pastor, é uma desobediência, uma coisa que não devia acontecer, mas ficou registrado como algo bom? Como assim? Como assim? Como assim é que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele suplanta a própria determinação? Irmãos, isso é muito bom. Se nós não formos capazes de entender isso, de fazermos a leitura do tamanho desse amor, em virtude dessa, eu não vou chamar de alegoria porque é um fato real, mas essa ilustração, sabe? Ao proferir essas palavras, não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Ruth se torna aqui o maior símbolo bíblico do que nós temos chamado de restauração. Amém? Você consegue entender isso? Consegue mesmo entender? Fala, amém. Quando nós entendemos um gentil, não judeu, expressando esse amor a um judeu, afirmando seu desejo incondicional de estar ligado a Ele até a morte, nós podemos dizer que aquilo que Yeshua conquistou na cruz se perpetuou em nós. Isso que esse relacionamento de Ruth com Naomi quer dizer. É uma pessoa que não era judia, era uma pessoa que não estava sob a lei, era uma pessoa que não era um povo escolhido, era uma pessoa que estava fora do contexto religioso de Israel, e que por amor faz uma escolha e se declara de uma forma tão profunda e tão linda, né? Talvez vocês digam assim, pastor, você vai citar esse texto de novo? Eu vou citar esse texto de novo, porque você, para fazer um prego entrar numa tábua dura, que nem a cabeça de alguns, você precisa dar muita martelada. É ou não? Efésios 2,12. Estáveis naquela época, agora nós pulamos lá para o Novo Testamento. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Carta do apóstolo Paulo, Rabino Shaul,
aos Efésios, carta de Éfeso, a igreja de Éfeso. Perceba aqui qual é a condição do gentio separado de Israel. Consegue entender isso? Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, separado da comunidade de Israel, você está sem Cristo, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição do gentio separado de Israel. Verso 13: todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Irmãos, veja bem, sem Cristo nós estávamos separados de quem? O que está escrito aqui? Nós acabamos de ler, nós estávamos separados de quem? De Israel. E em Cristo nós fomos aproximados de quem? De Israel. Separados de Israel, nós estamos alheios às promessas de salvação, de aliança, e sem Deus no mundo. Aproximados de Israel, nós nos tornamos coparticipantes das promessas de salvação com Deus no mundo. Vocês conseguem entender isso? Amém. Fica claro ou não fica? Veja aqui que o sangue de Cristo, temos Cristo em português, Christos, um K no grego, Christus no latim, Mashiach no hebraico. Me senti o Capitão Nascimento agora. Estratégia. Nunca será. O sangue de Cristo teve entre seus muitos objetivos aproximar os dois povos. Fica claro isso, irmãos? Eu abro espaço aqui agora. É lógico que infelizmente o pessoal da internet ele vai poder participar, não tem como. Mas eu abro espaço aqui agora para você me dizer se você não entendeu uma coisa tão clara. Eu explico, não tem problema nenhum. É letra em cima de letra, é preto no branco, não tem como nós termos dúvida. Tem dúvida, Betinho? É claro ou não? Você entendeu, Jorge? Não tem dúvida. Verso 14, para arrematar. Porquanto Ele, Cristo, é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando um muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Verso 16: e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Quer dizer, Ele rompeu a separação e com a própria morte na cruz, Ele deixou um caminho aberto, destruindo a irreconciliabilidade. Quer dizer, em Cristo existe reconciliação sempre. Não é possível para quem está em Cristo não se reconciliar com o judeu. É disso que Paulo está falando. Se nós entendermos isso, nós conseguimos perceber a importância dessa unidade com aqueles que Ele fez um conosco. Sabe, irmãos, talvez você que esteja me assistindo aí pela internet e não conheça essa visão chamada restauração, nós temos lutado, nós temos apregoado a condição de não nos tornarmos judeus. Não é esse o objetivo. Nós estamos judaizando a igreja, nós estamos querendo transformar gentil em judeu, mas nós queremos fazer com que as pessoas entendam que é fundamental que nós nos voltemos e nos relacionemos com Israel. Isso é restauração. Em Atos capítulo 3, verso 21, é necessário que Jesus seja retido nos céus até que haja a restauração, conforme predito pelos santos profetas desde a antiguidade. Quer dizer, é um plano antigo de Deus. Não é
nada relacionado à salvação, é relacionado a preparar espaço para a volta de Jesus. A restauração é fundamental para a volta de Jesus. Todo crente que está clamando pela volta de Jesus, ele deve se voltar para a restauração. Verso 19: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gente, concidadãos dos santos, quer dizer, nós passamos a estar juntos com os santos. O que é santo? Santo é separado. Qual foi o povo separado para ser nação sacerdotal entre as outras? Os judeus, Israel. Então, nós fomos chamados para sermos, em Cristo, sermos concidadãos com os santos. A única nação no planeta que foi separada, que nós vemos na Bíblia, que foi separada para Deus, foi a nação de Israel. Separação, santidade, santo, separado. E nós somos concidadãos dos santos, quer dizer, nós passamos a coabitar com Israel. E membros da família de Deus, irmãos. As Escrituras nos mostram inequivocamente que a família de Deus é Israel. Você concorda? Deus tem um único filho, chamado Yeshua, Jesus. E esse filho é de qual nacionalidade? Judeu. Então, se Deus tem um único filho, e esse filho é judeu, a família de Deus é o quê? E se nós agora fazemos parte dessa família, porque nós estamos juntos com os judeus, só que nós não entendemos isso. É como se nós estivéssemos casados com uma esposa, com um marido aí, e nem na mesma cama nós não deitássemos. Quer dizer, a gente não tem noção, a gente tem um casamento consolidado, e a gente não tem noção de tudo aquilo que a gente pode aproveitar pelo fato de estarmos casados. É mais ou menos isso, falando a grosso modo, é mais ou menos isso. Verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Quando os apóstolos pregavam as Escrituras, quando Yeshua pregava as Escrituras, quais eram as Escrituras? Quando os bereanos ouviam a pregação de Paulo e iam olhar nas Escrituras para ver se aquilo era assim, quais eram as Escrituras? Se o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, que Escritura era essa, senão a Tanakh, que é o Pentateuco, os profetas e os históricos ou poéticos, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Torá. Aí continua aqui do verso 20: sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Porque nós encontramos Jesus espalhado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Toda manifestação de Deus na Antiga Aliança é a pessoa de Yeshua. Yeshua falou que ninguém viu o Pai senão Ele. Mas quem vê a Ele, vê o Pai, vê o Pai. Ou seja, aquele Deus que se manifestava, que aparecia na Antiga Aliança, era quem? Jesus fala assim lá no Evangelho de João: antes de Abraão, eu sou. Como que Deus se apresentou para Moisés, para Moshe? Eu sou. Falei sobre isso aqui semana passada. Os apóstolos eram todos judeus, assim como os profetas. Quer dizer, quando eu olho aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o que conduzia aqueles homens era a Torá, qual é o fundamento? E o nosso Jesus é o Yeshua deles. O nosso Cristo é o Mashiach deles. Palavra Cristo, né, do português.
Christus, do grego, Mashiach, do hebraico, quer dizer ungido. O nosso Cristo é o Mashiach deles. E o nosso Deus é um só, é o mesmo. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Ouve Israel, Shema Israel, ouve Israel, Adonai, o Senhor, Eloheinu, nosso Deus, Echad, é um. O Shema Israel é uma base estrutural de toda a fé judaica, que Deus é um. Essa é a base da fé judaica. Quando vem os 10 mandamentos, começa: Shema Israel, ouve Israel, Adonai Eloheinu Echad, o Senhor nosso Deus é um. E aí vem: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens e semelhança do que é em cima dos céus, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te curvarás diante delas, nem lhes prestará culto, porque eu sou Adonai, zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas tenho misericórdia aos milhares sobre aqueles que me amam. É o nosso Deus, Eloheinu, nosso Deus. E aí, meus irmãos, como que a gente quer se relacionar com os judeus se a gente não se esforça? A gente vai essa cara aqui me derruba, a gente se esforça para conquistar, né, esse status de chamar os outros de irmão, de cumprimentar na paz do Senhor, de dizer que somos crentes, que somos salvos, que somos um povo especial. Mas sabe como é que é, meus irmãos? É como se você fosse até uma beira de uma estrada e ficasse ali esperando chegar no destino. Nós estamos aqui em Curitiba, o Jorge mora em Guaratuba. Aí o Jorge sai daqui, vai até a 277 ali, fica na beira da pista, olhando em direção ao litoral, para lá, olhando em direção ao litoral, esperando chegar em casa. É isso que nós temos feito como cristãos. Nós entendemos que Yeshua é o Mashiach, Jesus é o Messias, é o Salvador. Nós entendemos que Ele salva, que Ele cura, que Ele é tudo para nós, é o autor e consumador da nossa fé, é a ferramenta com a qual Deus criou todas as coisas, sem Ele nada teria vindo a existir, é nele que nós temos a salvação. Ele nasceu de uma virgem, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, está sentado à destra do Pai, voltará para reinar sobre a terra, para julgar as nações com vara de ferro. Não se minimiza nem se diminui Jesus de maneira nenhuma. A salvação é nele, ponto, acabou. Mas agora que eu sei que é com Ele e que eu espero a volta dele, eu sento na beira da estrada e fico ali esperando chegar em casa. Como assim? A Bíblia está falando que é preciso que algo aconteça para que Jesus seja liberado para voltar. O que é que precisa acontecer? A restauração. O que é a restauração? A reconciliação daquilo que Paulo está falando em Efésios 2. Isso não tem acontecido. As igrejas não têm se voltado para isso. E quando nós pregamos a esse respeito, é um alvoroço. Falam mal do pastor, o pastor enlouqueceu. Está judaizando a igreja, está empurrando a igreja de volta para o tempo da lei. Nós vivemos como é que se diz, a dispensação da graça. Irmãos, essa teologia dispensacionalista só tem sido um atraso de vida para a nossa salvação. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos nos voltar a fazer algo que realmente seja efetivo para preparar a volta de Jesus. Nós nos enganamos buscando caminhos alternativos. E Yeshua disse: eu sou o caminho. E Ele é a Torá viva.
É o único caminho pelo qual todos nós chegamos ao Pai. É preciso ter uma gama de procedimentos na vida. A salvação é pela graça, manter a salvação não é. Aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Quer dizer, existe um preço a ser pago. Aquele que carregar a cruz e me seguir será digno do reino. Aquele que me seguir sem carregar a cruz não é digno. Ele é a nova aliança, em seu sangue nos fez um. Por isso a quebra de aliança gera maldição. Por isso a infidelidade e falta de amor são tão avessas à vontade dele. Vamos para encerrar. Nosso tempo está adiantado aqui. Eu me empolgo demais. Bobear, eu acho que eu me identifico com o Paulo. O Paulo começa a pregar às 6 horas da tarde. Lá por meia-noite, o cara que nem o Rafa ali está com sono, que às vezes eu olho para ele, está com o olho no gato, com o peixe, assim, chamado Eutico, cai da janela do segundo andar, quebra o pescoço, lá por volta de meia-noite, fazia umas 6 horas que ele estava pregando. Morreu. Paulo vai lá fora, põe a mão, ora, ressuscita o cara, fala, não, está tudo bem. Volta lá e continua pregando até amanhecer o dia. Então se prepara, agora junção. Foi espírito. Capitão Nascimento põe a granada na mão do cara. É verdade. Então, para a gente encerrar, para a gente concluir a nossa linha de raciocínio com Ruth, vamos dar mais uma olhadinha rapidinha no resto da história de Ruth, para nós vermos o resultado da sua escolha de ser fiel. Amém? Não precisamos ler, você pode ler a história em casa, depois são só 4 capítulos, é facinho, é um livro muito rápido. E como ele é em prosa, assim, ele é muito fácil de ler e de entender. Mas Ruth e Naomi voltaram para Judá, e Ruth caiu nas graças de um parente próximo de Elimelech. Um homem bom e justo, chamado Uau! Já tinha ouvido falar desse cara hoje? Quem que é Boaz? No bom sentido, era o filho da prostituta, né? No bom sentido, no melhor dos sentidos. Se tem um cara que podia sorrir ao ser chamado de filho da prostituta, era Boaz. Ruth capítulo 4, verso 13. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. Asa bastante, né? Está escrito na Bíblia. Quem acha que é pecado? Eu e a pastora, nós já ministramos um casal aqui no curso Casados para Sempre, que a mulher falava que quando eles iam ter relações, ela escondia até o CD evangélico que estava no quarto, punha na gaveta, escondia a Bíblia. Irmãos, presta atenção, é de Deus. Boaz amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz a um filho. Verso 14. As mulheres comentaram com Naomi: bendito seja Yahweh, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice. Opa, aquela situação precária na qual Naomi estava, sumiu. Te consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Aleluia. Quantas noras nós temos aqui? Você é para a tua sogra melhor do que 7 filhos? Minha mãe e minha esposa estão confraternizando. Tá boa coisa, ali daquele lado.
Mas fica essa pergunta para você. Você é... Vocês sabem que eu não gosto do termo evangelho. Eu acho que o termo evangélico nos limita. Eu gosto do termo bíblico. Nós somos bíblicos. Amém? Aí eu pergunto para você. Você é bíblica? O relacionamento teu com a tua sogra tá legal? Você é melhor do que 7 filhos para tua sogra? Acharam que ia escapar e vocês sogras, porque tem sogras aqui também. Vocês sogras. Vocês sogras. Vocês têm sido sogras cujas noras são capazes de largar tudo para ficar do teu lado e dizer: eu vou contigo até a morte. Tem sido? Não precisa responder, meus irmãos. Não quero botar ninguém aqui em situação precária, mas eu quero dizer para você o seguinte: aqui quem está falando com vocês é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Isso aqui está aqui por algum motivo. Amém? Vamos continuar aqui. Verso 16. Naomi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se ele fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Naomi tem um filho. Quer dizer, aquela mulher viúva, os filhos 2 mortos, agora carregava um filho. Olha como Deus é. Olha o que Deus faz. A hora que você acha que não tem mais esperança, a hora que você acha que teu barco afundou, a hora que você acha que acabou tudo para você, que não tem mais chance, que agora é só morrer, agora é mudar teu nome de suave para amarga. Deus coloca um filho no teu colo. Diante de todas as impossibilidades, diante de todas as improbabilidades, Deus coloca nos teus braços a esperança. Uau! Se você não falar um amém com gosto assim, tem certeza. Você vem aqui na frente, eu vou orar, vai manifestar, você vai ver. E lhe deram um nome, chamando-o de Obed. Obed. Traduzido na tua Bíblia está Obed, né? É isso que está aí, Obed. O original é Obed. Obed, que quer dizer o que serve. Obed quer dizer o que serve. Por quê? Porque ele iria cuidar da sua avó. Ele iria servir a sua avó. O que serve. Obed. Este foi pai de Ishai. Traduzido aí na tua Bíblia como Jessé. O que quer dizer Ishai? Forte. Jessé quer dizer forte. Quando o profeta fala a respeito da raiz de Jessé, da raiz de Jessé. Mais tarde, em Apocalipse 5, a raiz de Davi. Mas a raiz de Jessé, a raiz da força. Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Não é David, como muita gente fala, é David. David, que significa o amado, o querido, o predileto. Davi. Amém? Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a genealogia do Mashiach Yeshua em Mateus 1,5, alguém pode abrir para mim aí e ler Mateus capítulo 1, verso 5, o primeiro livro do Novo Testamento, o único do Novo Testamento escrito originalmente em hebraico. Por que será? Porque havia uma necessidade de mostrar que Jesus era sim o cumprimento dessa promessa aos judeus. Capítulo 1, verso 5, pode ler. Leia algo para mim. Salmão gerou a Boaz de Raabe e Boaz. Opa! Salmão gerou a Boaz de Raabe.
E Boaz gerou Obed e Rute. E Boaz gerou Obed de Ruth. E Obed gerou a Jessé. E Obed gerou a Ishai, a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. E o rei Davi gerou a Salomão. Amém? Duas mulheres não judias, improváveis, representando uma desobediência. Que louco isso, né? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Registradas e eternizadas na genealogia do próprio Jesus. Glória a Deus. Irmãos, encerro aqui. Julgue a minha pregação. O que diria Jesus em João capítulo 1, verso 8? Se eu minto, prove. Se eu não minto, por que me bates? Então, se eu estou falando mal, mostro mal. Agora, se eu não estou, não me critique. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor possa, através da sua manifestação do Ruach HaKodesh, do seu Espírito Santo, tocar a tua vida, transformar em você tudo aquilo que precisa, e que você obedeça ao Senhor, não por simplesmente temor, mas por entender o tamanho do amor que Ele tem pela tua vida e o tamanho da misericórdia que Ele estende sobre você. E aí, viva para Ele, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Amém.